Essa história aconteceu há 29 anos atrás. A minha mãe tinha 14 anos e descobriu que estava grávida de mim. Bom, ela vivia com a mãe dela, só as duas, e a rotina da minha mãe era ir para a escola e para casa, para a escola e para casa. A minha avó era uma mulher muito difícil, então ela brigava muito com a minha mãe. E minha mãe também nunca foi uma adolescente muito fácil. Como ela tinha uma convivência muito difícil com a minha avó, ela aproveitava os momentos que ia para a escola para aprontar. Então ela ficava com os garotos, saía com as amigas, matava a aula, e assim era a vida dela. Até que ela descobriu que estava grávida aos 14 anos e nem sabia quem era o pai. Naturalmente, minha mãe foi e contou para minha avó que estava grávida. Quando ela contou, a minha avó deu uma surra de louco nela, bateu muito, brigou muito com ela e obrigou ela que abortasse. Bom, minha mãe, por mais que fosse meio desajuizada, ela sabia que não teria condições de cuidar de mim. Então, elas fizeram um chá e a minha mãe tomou. No primeiro dia, correu tudo bem. Só que no segundo, a minha mãe começou a passar muito mal. Ela vomitava demais, ela começou a menstruar. E ela acreditava, né? Elas acreditavam que o aborto tinha sido bem sucedido. E a vida seguiu. Bom, passado 9 meses, eu nasci. O aborto não tinha dado certo, mas a minha mãe, ela continuava sentindo muitas dores. A gravidez dela foi muito difícil. E depois que eu nasci, minha mãe teve que ficar internada. Ela descobriu, na hora do parto, que ela tinha uma infecção muito grave no útero. E na região do abdômen, ela tinha algumas infecções e ficou um tempo na UTI. Na verdade, exatamente 6 meses foi o suficiente para que minha mãe viesse a óbito. Eu nasci, fui para casa e fui ser criada pela minha avó, já que minha mãe havia morrido. Bom, eu lembro que nos primeiros anos da minha vida, minha avó era muito cuidadosa, atenciosa comigo. Ela ficava o tempo todo assim, vendo o que eu estava fazendo, se eu não ia me machucar, e ela tinha um ar, um semblante muito triste, sabe? Eu acho que ela sentiu muita culpa pelo que aconteceu com a minha mãe. Afinal de contas, tudo aquilo que aconteceu foi devido à tentativa de aborto. Os anos foram passando e aos 18 anos eu já saí de casa. Fui morar sozinha, tinha meu trabalho, minha vida. E foi aí que eu conheci o Peter. Bom, a minha avó acabou ficando morando lá sozinha na casa dela. E eu e o Peter começamos a ter uma vida maravilhosa quando eu descobri que estava grávida. Não durou um mês de gravidez, eu já tinha perdido meu filho. Foram várias tentativas depois dessa, até que fui diagnosticada pelo médico como infértil, como uma pessoa que não pode ter filho. Bom, eu realmente fiquei muito triste por isso, eu sinto muito que isso tem acontecido comigo. Gostaria tanto de ser mãe, né? Mas infelizmente eu não posso ser mãe. Eu penso muito em adotar uma criança, mas no momento eu só tenho um grupo de apoio a mulheres que pensam em abortar, que engravidam por descuido, e o meu papel lá é apoiar essas mulheres para que elas não façam nenhum tipo de aborto, não tomem nenhuma decisão precipitada. Essa é a minha história. Oi, gente, essa foi mais uma história de vida, né, de uma mulher que ela foi vítima de uma tentativa de aborto quando ela era a criança, né? A mãe tentou abortar dela, o aborto foi mal sucedido, né? E ela veio a nascer, porém a mãe dela veio a morrer. E com o passar dos anos, já adulta, ela descobriu que era uma mulher que não podia ter filhos, né? E aí fica uma história pra gente refletir a respeito disso, a respeito da maternidade e a respeito dos cuidados com a nossa vida e principalmente com a nossa saúde sexual. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.